Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Câmara Entrevista Especial CMP. Esse programa é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores, e a TV Câmara, Canal 16. Na noite de hoje, nós temos o prazer imenso de receber aqui nos nossos estúdios o professor Edemilson Brandão. O professor Edemilson Brandão é professor da UPF, pesquisador, não é mesmo, professor? E, como todos sabem, será o nosso futuro secretário da Educação aqui no município de Passo Fundo. Mas hoje, especificamente, nós vamos conversar um pouquinho apenas com o professor Edemilson. Vamos deixar de lado o secretário, porque é um cargo a ser assumido, e vamos conversar um pouco com o professor Edemilson. Vamos ver o que ele pensa sobre questões importantes relativas à educação. Então, professor, boa noite e seja bem-vindo ao estúdio da TV Câmara. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor Edemilson, nós vamos começar a nossa fala e as nossas perguntas por um assunto que vai lhe deixar muito à vontade. Nós todos sabemos, quem está no meio educacional sabe do seu currículo, e nós sabemos que a sua linha de pesquisa, no seu doutorado, fala sobre informática, tecnologia e educação. Perfeito. E sobre essa questão, obviamente que é um tema de importância hoje em dia no meio educacional, porque ela já faz parte da atualidade, não é mesmo, professor? Perfeito. E com certeza, num futuro próximo, nós teremos ainda maior contato com a questão tecnológica dentro das escolas. E sobre essa questão, professor, nós gostaríamos de saber qual é a sua avaliação atual com relação à tecnologia, não exatamente na rede municipal, porque o senhor vai ter contato ainda, mas de um modo geral, no Brasil, como é que funciona a questão da tecnologia, da informática nas escolas públicas, e qual é a sua perspectiva de futuro com relação a esse tema para o ensino público? O Brasil iniciou esse processo com uma certa dificuldade, até um certo atraso mesmo nesse processo, né? Eu iniciei minha carreira acadêmica em 79. Em 79 eu já insistia bastante na ideia de que era possível e até urgente se fazer uma aproximação entre tecnologia e educação. Isso nos anos 70, no final dos anos 70. Já no final dos anos 70, o senhor já tinha essa pesquisa, já começava a estudar a questão da tecnologia. Porque eu deixei a faculdade de engenharia para fazer educação justamente por esse motivo, né? Eu acreditava que o futuro estaria na educação, uma educação com um viés mais tecnológico. Até porque nós tínhamos que superar algumas questões que eram cruciais no Brasil, né? A democratização do acesso, a questão da expansão do nosso território, que isso por si só já é um grande desafio, né? Ser superado com as chamadas tecnologias tradicionais. E aí precisaria inventar ou introduzir tecnologias mais sofisticadas nesse processo. Nos anos 80, eu tive que sair do Brasil para poder fazer meu curso no exterior, e lá a gente conseguiu perceber que realmente as coisas estavam muito mais avançadas do que nós imaginávamos, né? Na Itália, na França, na União Soviética, no Japão, enfim, esses países estavam com um avanço que para nós seria quase surrealismo imaginar. Só que eu sempre acreditava que era possível fazer isso. Isso já nos anos 80? Nos anos 80, isso. Então o Brasil, nesse período, então, iniciou um processo muito bonito, por sinal, que iniciou esse processo com a formação de professores, chamado ProInfo, né? É um programa de governo que iniciou o processo pensando na formação do professor para atuar com tecnologias. E ainda naquele momento havia uma carência muito grande de se chegar com tecnologia nas escolas. Os anos que se sucederam, né? Logo em seguida nós tivemos outros projetos de governo que foram muito bem sucedidos. O importante é que toda essa trajetória do Brasil, dos anos 80, 90 até hoje, o que se vê é um crescente de investimento nessa área, uma formação que está sendo disponibilizada a praticamente todos os professores, seja através de programas em AD, seja através de formação mesmo pelas redes públicas, né, rede pública estadual, municipal, enfim, há todo um interesse que está sendo deslocado para vamos dizer assim, para esse campo da educação, e obviamente, juntamente com isso, tem toda uma política de acesso a essas máquinas, disponibilizar essas máquinas para as crianças, o programa Um Computador por Aluno, por exemplo, que já existe em várias escolas. Isso é um exemplo de que o Brasil está no caminho certo nessa área.
Mas ainda sobre essa questão, o senhor fez um pequeno relato, um pequeno histórico da questão do avanço da tecnologia, da informática em relação à educação. Eu tive uma informação, estive vendo, de que o Brasil hoje ainda, ele tem um atraso em relação a países do primeiro mundo. Me parece que um atraso de 20 anos, não sei se isso realmente é verdade, essa informação. Nós temos realmente esse atraso hoje, professor, em relação a países do primeiro mundo, com relação à tecnologia? Há um atraso, sim. Há um atraso até porque nós não somos produtores de tecnologia, nós consumimos tecnologia. Significa que a tecnologia que nos chega a casa hoje tem um atraso realmente até relativamente grande em relação a esses aparelhos que se encontram no exterior, né? Mas o que o Brasil está tentando conquistar e está tentando se firmar nessa área é através de uma formação mais consolidada dos seus quadros, né? E através de programas que efetivamente cheguem a todos, né? Ou seja, é difícil se trabalhar com um país com a dimensão como o Brasil, é muito difícil, realmente, não só a dimensão, mas a diversidade que existe nesse país, né? Então, quando você vai numa região como o sul do Brasil, a gente percebe que esse movimento tem uma certa consistência já, porque as escolas já disponibilizam computadores para os alunos, os professores já têm acesso a isso. Se não tem acesso na escola, tem acesso em casa, porque a renda do professor permite que ele tenha um pequeno aparato na sua casa. Agora, é difícil você tratar essa questão quando se liga com a realidade a estados do Nordeste, do Nordeste, Norte, Nordeste, por exemplo. Eu estive recentemente do Norte, no Nordeste, a gente percebe que essa realidade ainda é bastante difícil. E ali você vê um atraso realmente muito grande, né? Um atraso, seja no acesso à tecnologia, seja na concepção de para que vai ser utilizado isso nas escolas mesmo. Eu acho que regiões como essa ainda têm outras necessidades a serem vencidas do que propriamente a inclusão tecnológica. Eu dou um exemplo bem claro. Eu visitei escolas, visitei redes, né? Redes, não escolas, mas redes. No Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste, que eu acho que talvez a emergência maior fosse uma luz, uma água encanada, né? Ou seja, são redes que não tem nem água encanada, né? Ou seja, não tem ainda o mínimo para se garantir. As condições mínimas para se garantir. Mas, professor, partindo desse panorama, como é que o senhor vê a perspectiva futura? O senhor acha que em quantos anos nós já estejamos tendo a tecnologia como algo comum nas salas de aulas, mesmo em estados aqui do Sul? Vamos pegar um exemplo, uma cidade como Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O que o senhor acha em termos de tempo, perspectiva de tempo? O que precisa ainda? O tempo acho que vamos supor que seria difícil da gente prever, né? Porque isso implica em vontade política, isso implica em poder aquisitivo, isso implica uma série de variáveis. Há um interesse, a gente percebe muito forte o interesse da comunidade acadêmica de ter isso nas suas escolas, né? Eu frequento muitas escolas, a gente percebe que seja na escola de ensino fundamental, ensino médio, seja na própria educação infantil, já há um interesse muito forte de se introduzir tecnologias para trazer o aluno, para uma dinâmica diferente dentro da sala de aula. Então, isso é uma questão que facilmente vai ser resolvida no momento que você tem professores engajados nesse processo, que você tem um poder público com interesse de fazer investimento nessa área. Busca de recursos, porque existem vários programas de governo que disponibilizam recursos até bastante volumosos para que se tenha esse tipo de apropriação tecnológica. Eu acho que a coisa depois caminha mais facilmente. E aí o tempo ele... Então, o senhor é um otimista com relação a essa questão. Eu brinco com os colegas que eu retornei ao Brasil porque eu sabia que a minha formação no exterior teria um espaço do Brasil. Teria uma utilidade. Teria uma utilidade no Brasil, exatamente. Professor, eu acho que com relação a essa questão, um dos fatores que também influenciam é a questão da gestão das escolas, das unidades. Me parece que quando você tem um diretor que ele está empenhado em promover essa oferta aos seus alunos, parece que as coisas ficam mais fáceis. Certo. E sobre esse assunto eu tenho uma curiosidade com relação a... Gostaria de saber a sua visão com relação a essa questão em específica. A gestão escolar. Alguns não gostam muito do termo gestão, porque ligam a outras coisas, a outras questões, mas que seja, ou a gestão, ou a direção das escolas. Como é que o senhor vê hoje o perfil de um gestor ou de um diretor moderno? Sim. O Brasil mudou muito, né? Hoje nós estamos passando, inclusive, pelo processo de eleição dos dirigentes das escolas, foi agora, né? semana passada. Exato, né? Estamos passando por esse processo. Então, o Brasil é um país que constrói uma democracia muito sólida, né?
Então, o que está acontecendo? Os professores hoje, os dirigentes, né, eles sabem que existe uma demanda da comunidade que o elegeu, que faz pressão para que as coisas ocorram. Não é apenas mais uma ideia, uma decisão de uma única pessoa, né? Seja ele um diretor de uma escola, seja um diretor de uma rede. Existe todo um contexto que favorece com que as decisões sejam mais coletivas, né? E nesse sentido, o que vai prevalecer, portanto, é a necessidade das pessoas, da grande maioria. Da comunidade que está em torno daquela escola. Isso. E a comunidade hoje ela entende que questão de tecnologia é uma questão de sobrevivência, inclusive, daquele grupo, né? Então, não é mais uma questão de, vamos dizer assim, de apenas um objetivo, uma vaidade. Uma vaidade própria, uma vaidade pessoal. É um compromisso com toda uma comunidade. Quando eu cheguei a Passo Fundo, a gente fazia essa discussão com os colegas, a gente percebia que havia toda uma dificuldade de entender as razões pelas quais se colocava a tecnologia numa escola, numa universidade. Hoje não. Hoje as pessoas têm consciência de que aquilo trouxe benefício, traz benefício, né? E que, portanto, ele não pode ficar alheio a esse processo. O professor ele entende hoje também que ele tem que ser protagonista, ele não pode mais ser um espectador. E há pouco tempo atrás, as pessoas até se acomodavam na condição de espectador. Então, elas percebiam o movimento na escola, percebiam que as crianças traziam tecnologias e pouco faziam para participar daquele processo. Hoje elas se sentem partícipe do processo, elas querem ser partícipe do processo. E o senhor acha que hoje, então, o professor ele é bem mais protagonista do que já foi anteriormente? Bem mais protagonista. Mesmo não havendo todas as condições de uso tecnológico, de apropriação tecnológica, de domínio tecnológico, ele quer discutir, ele quer participar de eventos, ele quer trazer uma opinião de uma outra área, ele quer fazer uma análise sobre as questões que envolvem a tecnologia. Ou seja, hoje a tecnologia nas escolas não é apenas reservado a um especialista de tecnologia. Ele abrange todo o corpo docente, independentemente da sua aproximação de uso, a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade de trabalhar bem aquela tecnologia em termos de programação, de utilização de programas sofisticados. O professor ele sabe que aquilo ali é uma questão de apropriação, ou seja, ele vai com o tempo se aproximando e adquirindo algumas competências, mas isso nada impede que ele seja um protagonista. E eu acho que o mais importante é que todo esse envolvimento ele resulte em ganho pedagógico para a pessoa que é mais interessada, que é o aluno, não é mesmo? Acho que toda a tecnologia ela traz uma variável muito interessante dentro de uma escola, né? Que é a aprendizagem do novo, né? Ou seja, o professor tem que entender que dentro da escola o que deve manter o espírito da escola, manter a escola viva, é justamente a busca de uma novidade. E essa busca de novidade não significa que exatamente ele tem que dominar aquela novidade, mas ele simplesmente fazer uma reflexão, discutir, ver o lado bom daquilo, o lado ruim, também existem outros lados que não são bons, né, desse processo, trazer isso para dentro de sala de aula, discutir com seus alunos. Eu acho que o ganho está nesse processo que é justamente o que a gente chama de apropriação ou de protagonismo, independentemente da sua vocação tecnológica ou não. Que no mínimo ele seja um curioso, não é mesmo? No mínimo curioso, tem essa curiosidade pelo novo, né, pela novidade. Essa é a função do professor. Né? Exatamente. O professor tem que ser um curioso, ele não pode se acomodar no seu conhecimento. Não, de forma alguma. Perfeito. Professor, nós lhe trouxemos aqui, né, para conversarmos sobre diversos assuntos relacionados à educação. E eu não poderia deixar de lhe perguntar sobre o Plano Nacional de Educação. O senhor sabe que existe uma polêmica muito grande com relação ao plano, e em específico no Plano Nacional, vários itens falam na questão da valorização profissional do professor, do profissional da educação. Isso. Como é que o senhor, professor Edmilson, entende que um professor, um profissional de educação possa ser valorizado? Por onde passa essa valorização? Apenas salário ou tem algo mais por trás disso que faz essa valorização um tema existe importante? Todo o termo valorização que aparece no Plano Nacional, ele é muito amplo realmente, né? E não se aplica apenas ao professor, e a todos os profissionais que atuam em educação. O que se viu nos últimos anos é uma educação que foi minguando, né, que foi diminuindo, seja na autoestima, seja na questão salarial, seja uma série de questões que isso fez com que muitos jovens não deixassem de optar pela carreira
do magistério, ou mesmo se recusasse a participar de um processo educativo fora do magistério, fora da escola. Então, há uma dificuldade, o Brasil está precisando crescer, e quer crescer. Mas a educação, ela é justamente esse vetor que vai provocar ou não esse crescimento no ritmo que se quer ou não. O Brasil está fazendo um esforço muito grande, o plano é isso. O plano é garantir acesso às pessoas, garantir não acesso apenas em número, mas acesso em qualidade. Significa que além do acesso tem que ser dado uma educação de qualidade. Educação de qualidade passa pelo professor. Qualificar o professor, seja na questão salarial, e isso já, o piso salarial já é um sinal de que o Brasil vai ter uma padronização, que aí retomando aquela questão das disparidades regionais, isso de uma certa forma ajuda a entender melhor esse país, porque nós temos no Sul um salário que às vezes é 3, 4 vezes maior do que no Nordeste. Então, o piso traz uma padronização, vamos dizer assim, né? uma uniformização inicial da carreira. Isso ajuda o professor a ver perspectivas, né, em termos salariais. Ajuda também em relação à qualificação, que ele tem que ter uma qualificação. O plano prevê, por exemplo, a formação em serviço, a busca de cursos de pós-graduação, que isso é muito importante. Eu estive vendo pós-graduação, mestrado, inclusive com as redes patrocinando ou auxiliando nessa formação. Eu acho que o plano ele tem uma coisa que é fundamental. O professor não pode ficar parado. Ele não pode ficar parado, né? Então, entender que é uma formação contínua. O professor tem que ter uma formação contínua. E dentro dessa formação contínua, também valorizar o seu trabalho. Equipar melhor as escolas, dar condições de segurança a esse profissional, porque ele também precisa de ter segurança, que não é só apenas a questão de um salário, né, ter segurança. Tem uma série de fatores que estão previstos que ajudam a se ter o que eu chamo de perspectiva, né? O Brasil hoje tem uma perspectiva, ele sinaliza o que vai acontecer com a educação. Então, isso para nós é muito importante, né? Porque há pouco tempo atrás nós não tínhamos uma sinalização. Aonde nós queremos chegar com essa educação, com esse profissional? O que nós queremos desse profissional? Nós tínhamos sim uma categoria que estava trabalhando com muita dificuldade, com uma renda que não correspondia ao seu esforço, ao seu trabalho e a sua importância social, que isso é mais importante, né? E a partir daí, então, a partir do plano é que você tem todo um trabalho feito que une o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, todas as esferas, em prol de uma educação de qualidade. Então, o senhor vê o plano como uma espécie de diretriz, é um norte que agora, digamos assim, a educação tem para ser seguida. Seria talvez o que não tínhamos no passado. Talvez o que o Brasil esteja fazendo hoje é que muitos países não fizeram e aí talvez tiveram dificuldade no seu crescimento econômico. O Brasil está crescendo, como vários países estão crescendo. Só que o Brasil tem aonde ele quer chegar. Ele tem documentos claros, ele tem uma política de Estado clara que diz onde quer chegar com a questão da família, a questão da miséria, da fome, da miséria, a questão da educação, do trabalho. Todos esses grandes temas já estão mapeados por políticas públicas e estão sinalizando onde se quer chegar com isso. Eu presenciei crescimento em outros países que cresceram em razão de uma euforia econômica, de um crescimento econômico que não estava acompanhado de um crescimento social, de um debate social, de uma democracia consolidada. E deu no que deu. Nós estamos vendo países aí que estão tendo sérias dificuldades, né? Estão tendo problemas. Problemas, exatamente. Professor Edmilson, nós vamos fazer um breve comercial. Depois do intervalo, eu gostaria que o senhor falou num ponto muito importante. Essa, digamos assim, a falta de motivação por parte de alunos em seguir a carreira do magistério em nível de graduação. Depois do intervalo, o senhor vai nos dizer o que pode ser feito, inclusive nos cursos de formação e de um modo geral, para que a carreira do magistério se torne atrativa novamente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a um pouco com o professor Edmilson Brandão falando sobre educação.